Fala pessoal, tudo bem? E aí, começamos hoje o segundo podcast nosso aí, na temporada aí sobre empreendedorismo, contabilidade e finanças aí. Estou com o Fernando Braga de novo aí, junto com a gente. Meu nome é Luiz também, Briguente, somos contadores há muitos anos. E hoje nós vamos falar sobre o custo fixo e variável. Quais são as importâncias, o que são custos, o que envolve o custo na empresa e o que a gente pode fazer como dica para reduzi-los e ter maior lucratividade. Realmente essa parte de custo, né, custos totais em geral, muitos empresários não têm essa noção, ou não têm tempo, ou habilidade, ou não tem alguma ferramenta que mostra a importância de ter realmente tudo separadinho, tudo bem elaborado, de uma forma que ele consiga ter base de dados para tomar decisões na empresa dele, auxílio de tomar decisões. É muito importante isso aí. Show de bola. Antes de tudo, pessoal, vamos entender o que são custos. Custos são todas as despesas envolvidas na empresa que estão diretamente ligadas à atividade da empresa. Então, se são custos totais, é o que eu gasto para realizar a atividade. Então, eu tenho um custo relacionado ao produto, diretamente ligado. Então, o que a gente vai falar agora aqui? Então, já entendeu já que a parte de custo é envolvida com a atividade da empresa. Nele, são divididos em custos fixos e variáveis. O que são os custos fixos? Os custos fixos são todos os custos que estão ligados diretamente com a produção ou serviço. Então, quer dizer, independente se eu vendo mais, se eu presto mais serviço, são os mesmos. Então, por exemplo, aí, eu vou dar os principais, funcionário, a despesa com aluguel. Então, independente da venda, eu tenho que pagar o meu aluguel. Outro ponto, que é o outro custo aí, o variável, diferente, né, o próprio nome já diz, ele é variável. Então, o que ele faz? Conforme maior a venda, ou maior a quantidade de serviços que eu presto, ele tem a variação, ele aumenta. Por exemplo, aí, que é um dos principais, a compra de matéria-prima está ligado diretamente à energia. Quanto mais eu produzir, maior será a energia. Então, esses custos aí são os custos variáveis da empresa. Certo? Não, legal. Eu acho que essa questão de custo fixo e variável é um calo no sapato do empresário, né? Porque ele entra o mês, virou dia 31, ele já entra devendo, né? O que ele entra devendo? Todos os custos fixos dele. Ele sabe que ele vira o mês, ele tem que fazer toda a produção, tem que fazer todas as vendas, a equipe de vendas tem que trabalhar pesado para poder, né, dar de fato a saída no produto, mas ele já entra devendo salário, já entra devendo aluguel, dependendo da situação que tem um barracão, ou no escritório, ou o que seja, a própria mensalidade da contabilidade, enfim, várias despesas que já entram mesmo junto com o empresário, né? Então, assim, isso de fato é fixo, como você bem falou, se ele não vender nada, ele tem que pagar o fixo. Então, assim, muito bem colocado. No meu entendimento, os dois são importantes para a empresa, né? Acho que tem que levar bem estruturada essa questão de controle, tanto dos fixos quanto dos variáveis. Como eu falei dos fixos, o variável, como você disse no início, é aquele que se altera relacionado à venda, né? Tipo assim, conforme eu vendi mais, eu vou ter mais a pagar de custo variável, no caso de impostos, né? No caso de tarifa, taxa de cartão, maquininha, quanto mais eu vendo, mais eu tenho. Isso? E o importante, para eu falar, qual o Daga citou aí, qual é o mais importante? Ambos são. Então, como que eu controlo o custo fixo? Ele é essencial para a atividade da empresa. Então, não tem como eu ir lá e falar, não vou pagar o custo fixo do aluguel, então eu perco a empresa. Então, o custo fixo, que pode ser negociável para fazer uma diminuição na parte de custo fixo, né? Vai negociar aluguel, negociar alguma despesa que você consegue diminuir. Já os variáveis, você pode negociar com o fornecedor, por exemplo, matéria-prima. Então, você consegue fazer uma negociação muito mais fácil do que o fixo. O fixo, você tem que ter ele. Se você não tiver ele, a tua empresa fica inviável, não tem como trabalhar, né? Não pagar aluguel, por exemplo, você fica... Não tem como. Agora, do fornecedor, por exemplo, na compra, que é o custo variável, que vai variar com a tua produção, né, em venda, você consegue controlar. Você consegue entrar em contato com o fornecedor, você consegue negociar valores. Desse monto que você tem que pensar também, né? Eu acho que é importante ter essa questão na cabeça do empresário. Tipo assim, o empresário, assim, quando tem os clientes dele, a preocupação de manter os clientes,
Ele tem que ter na ideia que ele também é cliente de alguém, no caso do fornecedor dele. Né? E um dos mais pesados na parte de custo da de revenda, quando a pessoa vende um produto, o maior custo, ou um dos, né, é realmente a parte de fornecedores de matéria-prima, ou seja, de produtos. Se você tem lá um produto de 100, às vezes 50 reais, né, de 100, 50 reais é o fornecedor daquele produto que você vai revender. Sim, né? É outro ponto que você me fez lembrar aqui também, Braga, a importância, quando maior a venda, maior o serviço que eu tenho, a quantidade, o meu custo fixo, ele se torna menor. Por exemplo, assim, eu pago R$1.000 de aluguel e vendo um produto. Então, todo o custo fixo vai direcionar para esse produto. Então, o custo de venda deles pode ser que fique inviável fazer a venda. Então, por isso que o custo fixo é dividido pela quantidade de venda ou quantidade de serviço que você faz. Isso, na hora se você souber administrar o custo fixo, na venda, você consegue diminuir também por produto. E isso, consequentemente, se você for fazer um preço de venda, o teu lucro seja maior. Isso daí que eu vou comentar, dá margem para a gente abrir talvez um próximo tópico, vamos dizer assim, que é o ponto de equilíbrio, né? Preço de venda. Exatamente, vai interferir diretamente no preço de venda. Por isso é importante ter anotado, ter registrado todos os custos. Porque você não sabe quanto você paga, você não consegue mensurar, como você vai saber o preço da venda? Às vezes o preço que você põe não cobre, talvez de imediato ali você está vendo o dinheiro entrar, está fazendo a venda, mas no final do período você não vai ter um lucro, né? Que é o principal da empresa, é o ar da empresa, né? Sem ela, sem lucro, você fez uma para frente. Sim, e o custo, diferente da despesa, é essencial para a tua atividade. Então, se você souber controlar, a lucratividade aumenta. Então, você tem que ter o aluguel e você tem que ter a tua matéria-prima para você produzir. Então, você pode ser controlando a despesa que depois você pode Eu acho que ambos tem que ter, na verdade são reais, não tem como fugir, né? Você pode sempre buscar melhorar, negociar um aluguel, negociar uma mensalidade, um contrato, sempre buscando, no nosso entendimento aqui, no meu, né, falar por mim, acho que o Luiz talvez vai concordar. Pensando em compras, você tem que buscar sempre aumentar o seu prazo. Pensando em vendas, tentar diminuir. Essa balança econômica, no final do período, vai fazer fechar a conta positivamente para a empresa, né? Sim, diretamente no fluxo de caixa, né? Você já emendou um financeiro que tá colado. Já voltou, né? Outro podcast. Mas voltando aí, produção. Mas agora, voltando pro essa questão de classificação, muitas vezes o empresário ou a equipe responsável por isso aí fica na dúvida, né? O que é fixo, o que é variável, né? Por exemplo, a energia, né? Ou o termo, né? Fixo que não é fixo, né? Eu tenho energia, eu sei que todo mês eu vou ter. E a gente costuma tratar como fixo, por exemplo. Mas se eu tenho uma equipe certinha, se eu tenho condição, eu busco realmente anotar tudo, eu tenho que separar, eu consigo separar, por exemplo, a energia de um barracão lá da produção, não é? Isso. Exatamente. Quanto mais eu produzir naquele mês, em determinado período, mais a energia vai aumentar. Ou se eu não produzir nada, de fato eu não tenho. Às vezes você vai falar assim: mas você tem energia, o mínimo lá que tem que pagar, então se torna fixo. Mas se eu tenho um tipo de energia, por exemplo, solar, que não vai me dar nenhum custo, sei lá, algum tipo de energia que se eu não produzir, eu não vou ter que pagar, ela se torna variável. Sim, é importante que você falou também aí. Como se identifica? É sempre pela produção que você vai fazer, pela venda ou pelo serviço. Sim. Aí eu vou dar uma ideia. Se a despesa da energia da área administrativa do barracão do Braga aí, já não entra como custo. Eu não posso então a mesma energia pode ser despesa, custo. Exatamente, então, é importante essa classificação. Uma boa classificação você consegue ter um resultado melhor. E eu penso assim, muitas vezes a empresa quer o quê? Ela quer gerar vendas, quer aumentar o lucro, quer ter seus contas em dias, e muitas vezes foca muito no aumento do faturamento, quer vender mais, né? Só que tá o detalhe, se eu vendo R$1 a mais ou R$100 a mais, eu vou ter lá da minha venda que tirar meu custo do produto com fornecedores, dos impostos, no final vai sobrar às vezes 10, 15, 20% da minha atividade. Sim. Só que se eu consigo economizar R$100 de custo, ele vai direto na veia da empresa. É R$100 livre do meu caixa, no lucro que vai ter no final do período. Então, vamos, pessoal, agora para um exemplo. Eu vou falar sobre um exemplo agora para vocês aí. E aí, agora vamos para o exemplo, como eu falei para vocês aí. Ô Braga, você tem algum exemplo para fixar isso aí no pessoal? Eu teria vários exemplos, mas na verdade todas as empresas têm, né, essa questão do variável. Vamos pegar uma lanchonete de exemplo. Se eu tenho uma lanchonete, você tem um carrinho de lanche ou mesmo uma lanchonete grande, o aluguel que você tem lá no seu barracão, o salário de funcionários, o seu próprio salário, seu colabore,
isso daí é tudo fixo, você entra já um mês devendo, né? Então você vai ter que fazer seus ganhos vender para cobrir esse lanche. A partir do momento que você cobre esse tipo de equilíbrio, o hambúrguer, o próprio hambúrguer, queijo, ketchup, tudo que vai ali na parte de matéria-prima, por exemplo, isso é tudo variável. E quanto mais, para você aumentar suas vendas, você vai ter que ter mais produto. Quanto maior sua venda, você tem maior renda variável aí. Aumenta variável. O custo variável, né? Custo variável, perfeito. São os ingredientes, matéria-prima, os próprios impostos. Quanto mais você vende, mais você paga. Acho que se o cara não vender nada aí no mês e não produzir nada, o custo dele continua no aluguel, continua como eu falei no começo, ele já entra mês devendo, aluguel, salário, então ele tem que trabalhar para cobrir ou para empatar, né? O custo fixo aí. Mas ainda assim, é quem trabalha para empatar, né? Ele tem que ter a diferença positiva aí, todo esse controle para poder enxergar se está tendo lucro ou prejuízo, né? Legal. Acho que era isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês aí, pelo menos identificar o que é o custo, o fixo e o variável. Você viu que tem muito estudo por trás disso, é minucioso cada identificação de cada custo. Mas caso vocês precisem de alguma informação, quer trocar uma ideia, quer conversar sobre isso, pode entrar contactar nós aí, dá um like pra gente lá, compartilha o nosso vídeo e até a próxima aí. O Braga com certeza aí vai estar a gente tá aqui, tamo junto. Precisar, comenta, se tiver com outra dúvida. Sei que a gente fica às vezes no começo tentando fazer o melhor possível, mas pode ser que esqueça de alguma coisa. Então aí, se quiser alguma coisa, comenta. Sugira um tema também. Deixa um like e tamo junto. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão aí, viu? Valeu, Braga.